A falta do desejo sexual, ela não começa lá na cama, começa muito antes. Se você sente que no seu relacionamento a coisa esfriou, esse vídeo é pra você. Eu sou o Rafael da Daniela E eu sou a Daniela do Rafael. e juntos nós vamos destravar o seu relacionamento. relacionamento. Seja muito bem-vindo a esse canal DR. Aqui a gente vai falar por que a falta desse desejo do relacionamento sexual, ele está acabando, né? Muitas vezes muito frio, muito distante de vocês estarem juntos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os 5 motivos que levam, né, à perda do desejo sexual. Muita gente acha que é lá na cama, e não é. Quantos casais que a gente atende vê isso, né? Na prática, casais casados há 6, 10, 15 anos, nós passamos por isso, né? E por isso a gente está fazendo esse vídeo, porque a gente viu a necessidade de trazer esse tema para vocês hoje. Então a gente listou 5 motivos, existem vários, né? Mas a gente trouxe 5 aqui que vai distanciando essa falta de desejo sexual, né? Do relacionamento. E vamos para o motivo número 1? Vamos para o número 1. Autoestima da mulher, né? Ou do homem. Ou do homem, né? Mas falando sobre autoestima, falando agora da mulher, falando da Dani, né? Quantas vezes o nosso relacionamento sexual não estava do jeito que a gente gostaria que tivesse? Por quê? Porque ela não estava se sentindo presente, ela não estava se sentindo aqui, agora, amada, pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Por fora, ela estava assim, bela como sempre, né? Mas por dentro, quanto ressentimento, quanta coisa, quanta mágoa vinha sendo guardada. Lembra que no vídeo anterior eu falei que isso aqui é como se fosse um caixa eletrônico, um depósito e um saque do relacionamento? Pois é, na área sexual, para vocês terem o sexo gostoso, prazeroso, para aquilo ser como é que eu vou te explicar? Ser realmente verdadeiro mesmo, precisa estar em sintonia, né? E quando a mulher perde essa sintonia, ou o homem perde essa sintonia, e aí começa a esfriar. Exatamente. A mulher, ela não se sente desejável, né? Não se sente mais atraente, a autoestima vai baixando. Então, automaticamente, isso respinga lá na hora do sexo, né? Da hora da cama. Então, o que que acontece? Se a mulher, ela não se sente amada, desejável, bonita, né? Porque muitas vezes deu uma engordadinha. E isso faz com que ela vá se retraindo. Vai se retraindo e não queira mais ter esse relacionamento sexual, né? E o homem também passa por isso, né? Quando ele se sente frustrado, rejeitado, quando ele chega em casa e já não acha mais carinho, afeto, amor, quando a cabeça está um turbilhão pensando só em boleto, só em conta, só em salvar a casa, né? Pensando só na empresa, como que ele vai estar aqui agora? Essa cabeça está um turbilhão, não tira aquele momento para o casal, né? Não tira aquele tempo gostoso para conversar sobre coisas boas, conversar sobre os seus desejos, sobre os seus anseios, né? Então, isso tudo vem de um acúmulo da rotina diária, né? E o desejo, ele precisa de presença. Se a tua mente não tá aqui agora, tá vagando por aí, não tem desejo, né? Não tem. Então, é sobre isso, a autoestima, tanto da mulher quanto do homem, faz com que essa falta de desejo sexual vá acabando, né? Sim. E essa autoestima, né? É claro que a gente está falando na parte de dentro e na parte de fora também. Exatamente. Se eu não arrumo meu cabelo, se eu não coloco uma roupa bacana, né? Onde eu me sinta bem. Se eu não consigo, talvez, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, e assim a mulher também. Nem a Dani falou, quando ela estava mais gordinha, não estava se sentindo bem, o que que ela estava comendo ali? Comendo emoções, não estava tratando isso, curando isso, né? E eu também, eu cheguei quase aos 100 quilos. E o que que eu estava fazendo? Não estava cuidando do meu corpo, da minha autoestima, né? E isso conta muito na área sexual também. Isso mesmo. Vamos pro motivo número Vamos 2? o motivo número 2. Tá bom. O homem não entende como acender o fogão a lenha. Esse aqui, meus amigos, depois que eu descobri como que acende esse fogão a lenha aqui, detalhe depois é apagar, né? Lembra quando a gente bota um gravetinho, vai arrumando o fogo ali, vai acendendo? Pois é, a mulher ela funciona assim, diferente do homem, que é como um micro-ondas, como um fogão elétrico que é só apertar o botãozinho e o fogo já sai, né?
e ao mesmo tempo depois é só desligar a chama que já apaga. A mulher é totalmente ao contrário, totalmente diferente. Ela precisa que vá colocando aquele pauzinho de lenha, que vá fazendo aquela fogueira, e aí depois você vai botar uma lenha diferente e alastrou o fogo. E agora aquela chapa esquentou, meu irmão. Já era. Muitas vezes o sexo, né, em si, ele não é prazeroso por conta disso, né, pra mulher. Porque o homem pensa, porque como ele é diferente, somos seres diferentes, o homem tem essa questão, né, de acender ali que nem um fogão a gás, né, Na hora. elétrico. Então, a mulher não, a mulher ela precisa desse tempo. E ela precisa dessa também presença, dessa segurança emocional, né? Tá aqui Para agora. que ela se entregue de verdade. E muitas vezes isso não acontece na hora do ato, né, sexual. E o que que acontece? Ela já pensa assim, não, já nem quero, já não tô com dor de cabeça, tô cansada, tô isso, tô estressada. Então ela já vai mentalizando aquilo antes mesmo de acontecer, porque já aconteceu outras vezes, Se e ela frustra. já não quer mais. Não quer mais, se frustra e onde é que acaba? Ah, mas é porque eu só faço sexo uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, ou muito raramente uma vez por semana. E é isso que a gente vê nesse relacionamento, porque nós éramos assim, né? Isso. Porque simplesmente o homem só ele gostaria de sentir o prazer, né? Porque inconsciente não sabe como o corpo funciona, né? E o corpo da mulher, como ele trabalha, como que acende isso, né? E precisa colocar uma intenção para trazer segurança, clareza e presença para ela. Então, quando a gente descobre isso, meus amigos, Respeitar a diferença um do outro. Se a mulher funciona assim, o homem, para satisfazer ela, precisa desse tempo, né? Não é chegar ali no ponto final já. E muitas vezes ele acaba só ele se satisfazendo, né? Então, e com isso vai esfriando, né? A mulher diz, não, só ele, que graça tem, né? Então, quando ele entende como o corpo da mulher funciona, que precisa de 20 a 25 minutos para começar a acender esse fogão a lenha. né? Então, precisa desse tempo, não é chegar, é que nem, por exemplo, pegar, tu fazer um convite, né, para alguém vir na tua casa. Você faz o convite, não a pessoa chega e vai entra entrando. de qualquer jeito, a hora que quer. Não funciona. É a mulher que convida, né? Então é assim no ato sexual. Sim. Imagina, de 20 a 25 minutos a gente está falando. Parece um tempo absurdo, não, mas esse tempo é necessário para as preliminares. E o quanto é gostoso os preliminares, né? Para quem quando descobre, né? Então, se tu não tá tendo isso no teu relacionamento, começa a conversar sobre isso. Exatamente. Então, vamos para o motivo número 3. Falta de comunicação sobre o sexo. A gente conversa sobre filhos, a gente conversa sobre tudo, sobre casa, sobre isso, sobre aquilo, sobre boleto, sobre o cachorro, sobre o papagaio, mas não sobre a empresa, sobre a vida dos outros, sobre a vida dos vizinhos, sobre o que está acontecendo na internet. Mas a gente não senta, quer dizer, nós não sentávamos para conversar sobre sexo, sobre intimidade, sobre os nossos desejos, né? Sobre as nossas vontades. Exatamente. E isso não tem como, né? Se não falar sobre o assunto, não tem como se conhecer, não tem como ficar próximo. Então é necessário falar sobre sexualidade para que descubra, né, qual é o ponto que mais gosta, o que não gosta de fazer. É necessário falar sobre esse assunto. E muitas vezes foi taxado como um tabu falar sobre isso dentro do relacionamento. Mas é algo tão natural, algo tão saudável para se viver, que as pessoas acabaram se perdendo. Então, se hoje você vive isso no seu relacionamento, você não conversa sobre o assunto, chegou a hora de conversar. E aí tem um ponto muito importante, né? Muitas pessoas, elas se sentem envergonhadas, né? Talvez ou é o homem que tem vergonha de falar sobre isso, ou é a mulher que tem vergonha de falar sobre isso. Sempre tem um mais tímido dentro do Sempre vai ter um mais relacionamento. tímido. E respeitar o espaço de tempo do outro. Né? Começar conversando sobre isso, né? Não vai ser do dia para noite, se o teu parceiro ou tua parceira ele é mais tímido ou mais tímida, vai precisar ter tempo para aquilo se desenvolver, né? Para vocês conversarem sobre isso. Mas dá para começar. Vai precisar de uma construção, Vai precisar de né? uma construção. É aos pouquinhos que vocês vão desenvolvendo isso, né? Não, senta aqui, vamos conversar sobre o assunto.
Depois de sair sobre daqui isso. do vídeo, a gente precisa sentar e conversar sobre o sexo. Não vai funcionar. Começa devagarinho, né? Que nem o Rafa explicou antes ali, do fogão ali. Manda o E vídeo, aí, né? amor, o que que tu gosta? Exato, Manda o esse vídeo. vídeo. Se tá olhando sozinho, manda aqui pro teu parceiro, pra tua parceira. Olha que vídeo bacana Bem que legal. eu assisti agora sobre esse casal aqui. Olha que eles passaram no relacionamento deles. Porque por muito tempo a gente passou assim. Isso. A gente só traz aqui o que a gente viveu. Só né? vamos E falar que a disso. gente arrumou e que dá pra você arrumar também. E o que a pra gente... consertar. Isso aí. E muitas vezes não falar sobre esse assunto cria muitas frustrações, né? Silêncio, né? O silêncio, assim, ele corrói por dentro, né? Às vezes o homem, ele acha que a mulher não quer mais. Que simplesmente acabou o amor, acabou tudo, né? E ela também, ela pensa assim, será que ele tá com outra? Ele não fala sobre isso, né? Muitos pensamentos vêm vagos na mente, né? Por quê? Só porque não sentou, não conversou e não alinhou. Então, o que o outro tá pensando, eu não sei o que tem dentro daquela mente. Agora, se eu sentar, conversar sobre isso, ter profundidade, ser verdadeiro no que eu tô falando, vai ficar muito mais fácil de conseguir entender qual é o sentimento, né? Teu parceiro e tua parceira. Então, conversem sobre isso. Tem que falar. Motivo número 4. Rotina e o excesso de função. Como isso, né, acarreta na relação sexual, ela tá distante, né? Ninguém sustenta o desejo vivendo apenas no modo sobrevivência. Quando o casal ele vira gestor, né, da casa, da empresa, dos filhos, da agenda, aí não sobra tempo para falar disso, não sobra tempo para falar do que é um assunto tão importante no relacionamento. Sobra funções para fazer muitas coisas, mas falta a presença, né? Falta esse momento ali de estar junto, de estar presente, né? Porque a rotina muitas vezes toma conta do relacionamento e eles vão se distanciando, né? E aí nesse caso o cérebro ele não sai do estado de alerta. Ele tá sempre O cérebro ele não sai do estado de alerta, né? Ele tá sempre assim em pânico. Porque o que acontece? Quando tu tá frustrado, quando tu tá sobrecarregado com muitas funções, teu cérebro ele ativa um mecanismo de, meu Deus, preciso me proteger, preciso, né? Fugir muitas vezes. Então ele não entra no estado de relaxamento. Porque o que é o desejo sexual? Não é relaxar? Quando vocês estão no ato lá, sexual, vocês pensam em algum boleto? Pensem nos filhos? Que jeito, né? Não pense em nada, né? Simplesmente relaxa. E se entrega. Se entrega, exatamente. Então, se o cérebro continua nesse estado de alerta, não existe relaxamento. Então, assim, alguns exemplos que a gente vai citar aqui é não conversar sobre o problema, né? A falta de rotina ali. Converse sobre tudo, menos sobre aquilo dali. Os filhos, né? A gente ama os nossos filhos, mas a gente ama também o nosso relacionamento. Então, muitas vezes, principalmente a mulher, né? Sempre envolvida com os filhos, na educação, no cuidado deles ali, tudo isso é muito válido. Mas se os filhos se atravessar no meio do relacionamento, ou na frente do relacionamento, esse desejo não vai existir. Não. Né, de estar junto. Por isso que o casal ele tem que estar nessa comunicação e nessa comunhão também, né? Cara, a gente tem o nosso espaço de tempo para os nossos filhos, a gente ama muito os nossos filhos, mas antes deles, quem é que estava aqui? Entende? Foi nós. Entende? Quem veio primeiro? Entende? Então, o que a gente Quando precisa eles fortalecer? quem vai ficar? Exatamente. Né? É tu e o teu parceiro ou tua parceira que vai ficar nessa casa. E eles vão cuidar da vida deles, eles vão ter os parceiros e parceiras deles, né? De relacionamento. Então, por isso, a gente precisa priorizar o nosso relacionamento. Quantas pessoas hoje a gente vê que se separaram por causa de filhos, se separaram, né? Por várias questões, assim, e hoje estão sozinhos. Exatamente. Né? Porque não cuidaram do relacionamento, que é a parte mais importante. Porque se eu estiver bem, a minha parceira estiver bem, a gente vai, como que a gente vai cuidar dos nossos filhos? A gente vai estar bem para dar atenção para eles, para trazer clareza de tudo para eles. Inclusive, a gente tem adolescentes, estamos falando para eles sobre sexualidade, né? A gente não aprendeu, mas como a gente aprendeu agora, a gente não aprendeu com o nosso pai, com a nossa mãe, assim como vocês. De repente, nunca ouviram falar sobre isso. Talvez nunca aprenderam, não sentaram, não tiveram tempo de mesa. Ou aprenderam do jeito errado, né? Ou aprenderam do jeito errado, porque se estão assistindo o vídeo até aqui... O que normalmente acontece, né? Não vamos se aprofundar nisso, que é assunto para esse tema é grande. Mas
Normalmente, a pessoa aprende ou com o tio, ou com um amigo Aham. sobre sexualidade, né? Não aprendeu de forma certa. Ah. E ele vive uma vida muito frustrada, às vezes promíscua, né? Em questão de Até mesmo com a sexualidade. internet hoje, né? Sim, exatamente. Pornografia, um monte de coisa que tem ali. Mas isso é tema para outra aula pra gente se Exato. aprofundar bastante. Tá. Então, assim, os filhos, eles precisam ficar um pouquinho de lado para vocês poder criar essa conexão, esse desejo sexual. Precisa ter o tempo, né? E o toque sem obrigação, porque o que acontece? Muitas vezes o homem vai lá tocar a mulher já intencional, né? Isso é natural do homem, só que é só isso que ele pensa. Quando ele vem assim, faz um café, faz um carinho, sem aquela intenção, né? Ele tá mostrando pra ela assim, ó, eu te valorizo, eu te cuido, eu não quero só sexo. Porque na cabeça da mulher, ele, não, tá vindo aqui me abraçar, me beijar, que ele quer alguma coisa. E ela sabe disso, né? Ela sente isso, ela mulher entende é muito isso. sensível, né? Então, nós como homens, tratar isso de um jeito diferente. Precisamos colocar uma intenção, mas uma intenção clara, uma intenção de cuidado, de sinceramente fazer o relacionamento ser verdadeiro, né? De ir tocar, abraçar, cuidar, fazer um café porque ama, porque realmente, não só com a intenção, porque de noite eu quero sexo. Entende? Então, esse tem que colocar, tudo que vocês for fazer tem que colocar intenção. Mas essa intenção é do quê? De proximidade, de amor, de paixão, de cuidado, né? É isso que a gente tá falando. Então, esse flerte durante o dia, ele tem que acontecer. Por exemplo, assim, passar, tirar um beijo, né? Escrever um bilhetinho. Várias coisas durante o dia dá pra fazer, pra que quando chegar, né, na noite ou qualquer outro momento, Tem que ir depositando no caixa eletrônico, preparado, né? né? Porque assim, não tem como chegar lá do nada e vamos fazer. Não, vai alimentando isso, né? Às vezes não só com a intenção, mas com cuidado, com carinho, com amor, que vai ser natural. E o tópico 5, né? Que esse também aqui é um dos mais importantes, que a gente vai falar agora. Não conhecer o próprio corpo. Exatamente. Como alguém pode se sentir desejo por algo que nunca aprendeu a acessar dentro de si? Como que eu vou dizer pro Rafa a parte que eu gosto, que me toca, se eu não me conheço? Entende? Então, é necessário a pessoa se conhecer o que ela mais gosta, para poder passar pro outro. E falar pro outro, porque se ficar só na tua mente, como que o outro vai descobrir? E muitas pessoas, elas crescem com culpa, né? Em não... Porque a religião trouxe isso para ela. Uma repressão. Uma repressão que tem dentro dela, e ela não consegue falar sobre isso, né? Não consegue, mas o que que eu posso sentir, o que que eu não posso sentir, e aí O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Vem um monte de coisa dentro da mente dela que fica largando como se fosse uma culpa para ela. Não, mas eu tenho que ser assim, né? Eu não posso aprender sobre o meu corpo, né? Nunca ninguém me ensinou, meu pai não me falou, minha mãe não me falou, ninguém me ensinou nada. O que eu sei, eu aprendi na rede social, na internet, eu aprendi com esse mundo promíscuo que tem aí. Por isso que a gente criou esse canal, para trazer essa clareza, decidiu fazer esse vídeo. Não, ali tá aprendendo de uma forma totalmente errada, né? Então a gente está estudando isso, tem tempo, funciona no nosso relacionamento. Quando eu comecei a descobrir o meu corpo, tem muita coisa que o homem não sabe do corpo dele, nem a mulher não sabe do corpo dela. Exatamente. Então, conhecer a si mesmo, conhecer a biologia feminina, conhecer a biologia masculina, faz toda a diferença, né? Então, é necessário trazer um estudo mais profundo sobre isso. Hoje a gente trouxe, né, alguns tópicos só para vocês entenderem o porquê que essa falta de desejo sexual não existe no relacionamento de vocês. Muitas vezes não conhece o próprio corpo, não alimenta na rotina, várias funções que a gente citou aqui, né? Então, é necessário esse processo de conhecer a si mesmo para poder comunicar ao outro o que você gosta. E se esse desejo esfriou no teu relacionamento, não trate isso como um problema final, porque não é um problema final. Na verdade, através desse vídeo aqui, ele é o Day One da tua vida, é o primeiro dia, então, para você começar a falar sobre sexo, para você acender essa chama de novo e trazer essa conexão que vocês estão tão distantes. A falta de desejo sexual, ele é um sintoma. Por exemplo, assim, quando pega uma criança que normalmente tem febre, né? Quando ela tem febre, a febre é um sintoma.
o que está na raiz dessa febre, o que que essa criança realmente tem. É um sintoma Às de vezes é algo dor não de tá legal, garganta, né? às vezes é alguma Uma inflamação. alguma coisa, né? Então, o que que o médico normalmente faz? Ele trata a raiz, né? Ele não trata o sintoma. O sintoma ele vai medicar ali, né? Dar um paracetamol, alguma coisa. Então, ele trata a raiz. E você, tratando a raiz do seu problema, da falta do desejo sexual, começando por essas 5 coisas que a gente citou aqui, já vai começar a melhorar, né? Já vai sair da UTI. Já sai da UTI e começa a respirar, sai do respirador, né? E lembra que quando a gente fala aqui sobre esse assunto sexo na internet, ele é um assunto muito mais profundo. A gente está trazendo aqui só 5 tópicos, mas dá para se aprofundar muito. Isso aqui é só para você sair realmente do respirador da UTI, como a Dani falou. Então, coloca aqui nos comentários qual desses 5 motivos hoje faz com que vocês não tenham esse desejo sexual. Comenta aqui para nós entender. E outra, envie, né, para o seu parceiro, para ele começar a entender também qual é o processo do relacionamento de vocês que vocês estão passando hoje. Exatamente. Esse é o nosso canal DE. E toda quarta-feira a gente traz um vídeo novo aqui para você destravar o seu relacionamento. Até a próxima. Até a próxima.